Olá, eu sou a Beth, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o autismo dos meus filhos, como foi receber o diagnóstico, como é nosso dia a dia, né, com as maiores dificuldades que a gente tem, enfim. Matheus sempre apresentou um comportamento diferente, né? Ele não falava, com 8 anos, com 8 anos, né? Com 8 meses, ele ainda não sentava e era uma criança muito quietinha, sempre foi muito quietinho. Os dois sempre foram muito bonzinhos. Eu nunca tive problema assim, gente. Quando eu procurei o atendimento médico com o neuropediatra, eu já fui preparada já para receber o diagnóstico. Eu só queria mesmo uma confirmação de um profissional, porque por vários motivos assim eu já desconfiava. E o Google tá aí, né? Quando eu comecei a perceber que meu filho tinha comportamento diferente das outras crianças para a idade dele, eu comecei a pesquisar. E só que eu não tinha conhecimento algum sobre o autismo, nunca nem tinha ouvido falar. Para mim era coisa de outro mundo mesmo, assim. E a minha irmã me deu um alerta, né, sobre a possibilidade, eu comecei a investigar e comecei a acreditar que sim, que Matheus tinha autismo. Então eu procurei um neuropediatra, né, eu gravei vários vídeos da forma que o Matheus brincava, de como era o comportamento dele, e na consulta eu levei. E por ser gêmeos, durante a consulta, na primeira consulta já, após ver os vídeos, o médico falou que ele era assim, ele estava dentro do espectro sim. E daí ele me perguntou sobre a irmã dele, né, no caso, por ser gêmeos, ele me perguntou como era o comportamento dela. Eu falei, não, ela é bem diferente dele, ela já fala algumas palavras. Aí ele começou a me questionar coisas assim, né? E daí ele falou assim pra mim, falou, mãe, por ele ser gêmeos, traga ela para uma consulta também para eu avaliar ela. Aquele momento ali já para mim já foi meio que um choque, assim, até então, o fato dele ter falado para mim que o Matheus era, só me deu foi um alívio, porque eu acho que mais difícil do que você lidar com o diagnóstico é a incerteza. Você vê seu filho diferente ali. Na época que meus filhos nasceram, eu frequentava numa igreja e tinha vários outros bebês da mesma faixa ali de idade deles, assim, que essa diferença de meses. E eu via a diferença deles, assim, a gente tinha um grupo das mães de bebês e elas colocavam coisas lá, sabe, começavam a observar assim, e eu via que meus filhos eram diferentes, só que vinha aquela história, né, todo mundo fala, cada criança tem seu tempo, a pediatra falava que era tudo super normal, fazia o acompanhamento tudo certinho, mas enfim. Então, assim, gente, receber o diagnóstico é difícil e tudo, mas pior do que receber o diagnóstico são as pessoas, o que vem depois, assim, sabe? O olhar, as palavras que as pessoas falam pra você depois, aquele olhar de piedade, ao mesmo tempo de incompreensão, sabe? A gente já passou por várias situações bem constrangedoras, assim, devido ao autismo das crianças. E isso faz nossa vida ser mais difícil, sabe? Eu nunca, algumas mães, alguns pais, até profissional mesmo assim, eles usam um termo, eu acho um pouco pesado, mas essa é a minha opinião. Sobre o diagnóstico, quando os pais recebem o diagnóstico, eles passarem por um luto decorrente de acharem que o filho que eles idealizaram um dia morreu. Que depois do autismo é um outro filho, os sonhos são outros, os planos são outros. Eu não consigo compreender muito isso, porque para mim isso não existe. Para mim, o que eu pedi um dia, o que eu sonhei um dia para os meus filhos, eu ainda acho que eles são capazes de conquistar. Só que assim, eles vão ter mais dificuldades, a luta da gente vai ser maior, mas eu não acho que eles são incapazes. Essa talvez é a diferença, assim, pode ser que eu esteja errada ou não, mas para mim, meus filhos são capazes sim. Eu nunca planejei, falar assim, vamos supor, eu vou ter um filho, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Não, eu nunca tive esse momento. Quando eu decidi ser mãe, eu pedi a Deus para que me abençoasse
para que meu filho, no caso, né, antes da gravidez, né, o que eu desejava é que eu tivesse uma criança saudável, que tivesse um lar, que tivesse condições de criá-lo, essas coisas assim, né. Então, quando eu descobri minha gravidez e por ser gemelar, nossa, para mim foi surreal, coisa maravilhosa mesmo, assim, que Deus me abençoou de uma maneira assim que eu achava que eu nem merecia. E quando então, durante minha gravidez, eu pedia muito para Deus, para que eles viessem saudáveis, né? Que tudo desse certo, tudo corresse bem. Eu tive uma gravidez tranquila, graças a Deus. O único problema que eu tive na minha gravidez foi o nervo ciático, que me acompanhou desde lá do início até o final. Mas eu passei a gravidez toda ouvindo das pessoas dizer que meus filhos iam nascer prematuro, que eles iam ter que ficar em UTI porque eles iam nascer abaixo do peso, sabe? Aqueles comentários de gente negativa que parece que não sei o que passa na cabeça de uma pessoa chegar com uma mulher grávida e ficar falando bobeiras desse tipo assim. Meus filhos nasceram de 38 semanas, com um peso excelente, muito maiores até do que bebês de gestação única, bebês únicos. Meu filho nasceu com 3,530 kg e a minha filha com 2,770 kg. 38 semanas com uma gravidez gemelar. Então foi bênção de Deus pura mesmo assim. Quando eu entrei, eles foram para UTI, eles nasceram com desconforto respiratório e aí eles precisaram ir para UTI. Mas no terceiro dia minha filha saiu e o meu filho saiu no quarto. Com 6 dias a gente estava na nossa casa. Então para mim foi bênção de Deus também. Eu costumo dizer que Deus preparou tudo tão perfeitinho assim que geralmente as mães levam para casa no terceiro dia. Nós fomos no sexto. Pelo cuidado que eu tive, pelo atendimento que eu tive no hospital, eu acredito que foi Deus, assim, o trabalhar de Deus mesmo, assim, para me preparar, para as enfermeiras me orientar, porque era só eu e meu marido, e a gente teve uma conhecida da minha família que foi dar uma ajuda pra gente, né, mas também era inexperiente, não para todo mundo era coisa nova. Então, os 3 dias a mais que a gente ficou no hospital, para mim foi esses meses, né? Meus filhos foram diagnosticados com 2 anos e meio. Em agosto de 2019 veio o diagnóstico deles. Mas até chegar nesses 2 anos e meio, a gente passou por algumas fases, assim, né? Por exemplo, assim, eu acho que pior do que o diagnóstico é a incerteza, é você não saber o porquê das coisas, você buscar explicação e você não conseguir achar. Os meus filhos, principalmente o Matheus, até os 2 anos e meio, na verdade até os 3 anos e meio, 2 anos e meio foi o diagnóstico, ele não falava nada, absolutamente nada. E ele não sabia dar tchau, ele não sabia mandar beijo, coisas básicas assim que os bebezinhos aprendem. Meu filho não sabia, então ele fazia acompanhamento com a mesma pediatra desde o 2º mês de vida deles. Todo mês ali a gente estava ali em consulta e eu questionava ela das coisas, ela sempre falava para mim, não, é aquele papo, mãe, cada criança tem seu tempo, é normal. É falta de estímulo, né? Porque Matheus eles não convivem com outras crianças, é por isso, não sei o quê. Só que assim, eu respeito, né? Lógico que ela estudou, né? Eu respeito a opinião das pessoas, mas ao meu entender, criança aprende com outra criança? Sim, mas criança aprende com adulto. Então, se vivia numa casa, eu, os dois e o meu marido, a gente falava, a gente conversava com eles, a gente conversava entre si, eles observavam. Então, como que uma criança não fala por falta de estímulo? Eu achava aquilo dali muito estranho. Então, eu comecei a observar, questionar outras mães, assim, eu frequentava a igreja que tinha outros bebês, né, da mesma idade dos meus filhos, e eu via vídeo deles, via o comportamento deles na igreja, via que eles eram diferentes dos meus filhos, mas a pediatra falava que era normal, né? Então aí passou um tempo, a minha irmã observou algumas atitudes no Matheus e ela foi e me alertou, né, sobre a possibilidade do autismo. Me perguntou se eu conhecia, eu falei que não, porque para mim realmente eu não sabia o que era autismo. E aí ela foi e acendeu essa anteninha, né, ligou minha antena. E eu comecei a pesquisar. Quando eu cheguei no consultório do médico,
o neuropediatra, eu já sabia que meu filho era autista. Eu só queria mesmo um profissional para falar: você não é louca, seu filho realmente não é como as outras crianças. Então, eu recebi o diagnóstico, na hora eu tava assim, já fui preparada, né? Mas no fundo a gente ainda tem aquela esperançazinha, né? Algum fio de, não sei nem do que assim explicar, mas eu fiquei tranquila quando ele falou que realmente era. Eu me lembro das palavras do doutor, ele falou assim, que ele estava dentro do espectro realmente, né? E que era para eu ficar tranquila, porque de repente a gente podia estar na frente de um gênio e não sabia, né? Tipo assim, eu achei legal da parte dele, porque ele viu o lado bom do autismo. Ele não me mostrou, não jogou na minha cara ali naquele momento o lado ruim. Ele falou de coisa boa. E aí, por ser gêmeos, ele me perguntou sobre a minha filha. Eu falei pra ele, né, como era ela, e aí ele pediu pra eu marcar uma consulta e levar ela também. Então, quando ele levantou a suspeita dela, aí me balançou porque bateu um sentimento de culpa, porque a Isabela, ela falou, antes do aninho ela falava mamãe, água, banana, e de repente ela continuou falando, só que a falta de conhecimento da gente confunde. Minha filha falava como ela fala até hoje, só que ela não falava igual a gente. O que ela tem é ecolalia. Ela ouvia as palavras e repetia. Ela começou a falar, eu acho que tinha um aninho, e depois ela parou de falar. E aí quando ela voltou dessa maneira, né, repetindo. Então, pra mim era normal, ela tava falando, né, eu não sabia que ela falava fora de contexto, mas ela falava, então pra mim era normal. Quando eu levei ela na consulta, que ele falou pra mim, falou, mãe, ela também é. Aí deu uma baqueada, assim, porque eu não sei explicar assim, mas com ela foi diferente. Eu acho que o fato de eu ter... A sensação que eu tive foi de que eu me descuidei dela, do meu olhar sobre ela, sabe? Eu sempre fui no Matheus devido à forma que ele brincava, devido à ausência de fala, e dela eu não desconfiei de nada, então eu me senti mal por isso. Mas aí veio, né, o diagnóstico, na época eles tinham um convênio, passou um tempo, porque pelo convênio também não é uma coisa fácil de se conseguir terapias. Pelo público é difícil, pelo convênio também é. Então passou uns meses, a gente conseguiu para eles fazer terapia, passava com fono, com psicólogo e com TO. E eles ficaram por um tempo, né, e daí a gente resolveu mudar de estado. E hoje eles nasceram em São Paulo, hoje a gente mora em São Luís, no Maranhão. Então, a gente chegou aqui em novembro de 2019, na verdade eles foram diagnosticados em 2018. Nós chegamos aqui em novembro de 2019 e aí eles começaram a fazer terapias no ano passado, um pouco antes de começar a pandemia. E daí quando eu falo pra vocês assim, que é o olhar das pessoas, a visão das pessoas que faz doer mais, assim, eles começaram a fazer as terapias no mês de março. Foi março do ano passado. E acho que no mesmo mês eles começaram numa escolinha. Lá em São Paulo eles estudavam numa escola municipal. E a gente não teve problema nenhum. Olha, como eu sou grata a Deus pela vida daquelas professoras que acolheram eles, as primeiras professoras que eles tiveram. Foi muito bom. Eles ficaram um ano, né? Porque eles entraram, quando eu passei na consulta, quando eu comecei a consulta com o neuropediatra, ele indicou, né, que a gente colocasse ele já de imediato na escolinha para ver se com convivência com outras crianças eles desenvolvessem mais. Então a gente colocou em agosto de 2018 eles entraram na escolinha. Então eles terminaram esse ano letivo e fizeram o outro ano, 2019, na escolinha, e foi muito bom, foi maravilhoso. Eu louvo muito a Deus, agradeço muito a Deus pela vida dessas professoras que acolheram meus filhos. E aí quando a gente chegou no ano passado aqui em São Luís, a gente colocou eles numa escola meio que particular, meio que pública, assim, não sei direito, assim, acho que é comunitária que fala, não sei direito o nome, mas a gente pagava, o valor tá naquela escola.
E aí quando a gente chegou lá, apresentou, né, a coordenadora da escola veio conversar e foi tudo muito bonito. Nossa, eles tinham outros alunos autistas e tudo tranquilo. Gente, no segundo dia de aula, eu acho que eu passei eu acho que uma das piores constrangimentos da minha vida com meus filhos. Todo mundo entrando, eles estudavam de manhã, eu tinha marcado um compromisso para esse horário, eu ia deixar eles na escola, ia para um compromisso, e todas as crianças entrando, né, na escola, e os pais levando, tinha uma funcionária, né, que ficava recebendo as crianças na entrada, só que como eles ainda eram pequenininhos e ainda estavam em fase de adaptação e possível autista, eu acompanhava eles até a sala de aula, até a porta da sala de aula. E aí a moça veio, a funcionária veio e falou para mim, falou: mãe, a fulana pediu para você ficar aguardando ali. E as crianças todos entrando. E a gente parada ali, aí já começaram a ficar nervoso, né? Porque eles são assim, né? Quando saem da rotina deles, eles já começam a meio que querer entrar em crise. Eu fiquei esperando e aí veio. Eu não me recordo agora se foi a diretora, quem foi que veio falar comigo que não, a professora tinha faltado e que era para eu levar eles para casa e aguardar, bem assim, eu aguardar ela me retornar para poder eles voltar para a escola. E aí eu vi as crianças entrando, eu falei para ela, falei assim, mas como não vai ter aula se eu vi as outras crianças? Ela falou, não, a professora que vai assumir a turma hoje, ela não vai poder ficar com seus filhos. É do terceiro dia de aula deles nessa escola, gente. E eu falei, tá bom. Chorei na hora, eu estava acompanhada de uma amiga que a gente ia para esse compromisso, e daí a gente foi, levando os dois, arrastando eles na rua, porque tive que tirar da escola, né, e a gente foi, eu desnorteada, assim, ela tentando me aconselhar, né, me consolar, na verdade, e a gente foi. Aí eu resolvi meu problema e tal, passou acho que 2 dias, a diretora entrou em contato comigo, não, minto, no mesmo dia, foi no mesmo dia. Eu tinha o telefone da professora e aí elas começaram meio que se contradizerem. Uma falava uma coisa, outra falava outra. A diretora falou que a professora estava doente e a professora falou para mim que não, que eu, devido ela ter feito um esforço muito grande com a minha filha nos 2 dias anteriores, a diretora deu folga para ela descansar. Aí eu falei pra ela, mas como assim? Um esforço muito grande, o que você fez? Ela falou, porque a Isabela não queria ficar na sala de aula e toda hora eu tinha que ir no corredor buscar ela. Gente, por Deus que está no céu. A sala era escola, sala pequena, né? Era só uma portinha e já era o corredor. Ela disse que ela precisou de folga por causa disso. E daí eu fui falar com a diretora, né, expliquei pra ela, e assim, uma coisa que mudou muito na minha vida, depois que eu virei mãe e depois do diagnóstico, foi eu saber rebater as coisas, não aceitar as coisas assim, é assim, vai ser assim, assado. Não, tem que ter uma justificativa. Então, o que eu fiz? Eu recolhi meu material, eu tinha o laudo, né, quando a gente saiu, a despedida da gente da escola de São Paulo, as professoras fizeram um cartaz pra mim, para os meus filhos, com foto deles, nas atividades. As professoras das minhas filhas, eles estudavam em escola em turma separada. Então, cada professora fez uma lembrancinha. A professora da Isabela fez uma foto, as 2 professoras carregando ela, e até me emociono. Carregando ela no colo e escreveu, eu te amo. Aí, quando ela foi me entregar, ela disse que era para Isabela nunca esquecer delas. Então eu guardo isso com muito carinho mesmo, assim, porque significou muito. Talvez para elas não tenha tanto significado quanto teve para mim. E daí eu coloquei isso, coloquei a agenda deles, que elas anotavam, né? Todo dia eu anotava, elas anotavam as coisas, levei a agenda, peguei isso, fui para a escola. Cheguei lá, pedi para conversar com a diretora, com a coordenadora, e pedi explicação. Aí ela falou que não, que é porque a professora era inexperiente, era jovem ainda, acho que ela tem 22 anos, não sei o que e tal, mas que ela ia providenciar uma professora auxiliar para a turma, mas enquanto isso era pra gente ficar na escola. Eu fui e mostrei para elas, falei assim, olha, o ano letivo acabou de começar, tinha só uma semana que tinha começado, tinha só 2 dias que meus filhos estavam indo. Eu falei para ela, se vocês não estavam preparados para aceitar meus filhos, que tivessem me falado antes. Mas eu não aceitei de forma alguma dizer que com 2 dias de aula, ela estava cansada. Ela estava cansada. Gente,
eu compreendo, não é fácil, o autismo não é fácil pra gente, não é fácil pra ninguém. Então, assim, eu compreendo que é difícil, mas eu não aceito a pessoa escolher. Eu não escolhi. Eu não pedi a Deus, eu não dobrei meu joelho e falei, Senhor, me dê 2 filhos autistas. Não, eu não fiz isso. Mas eu pedi para Deus para ter filhos, para ser mãe. Deus me fez mãe, assim como ela escolheu ser professora. Então, eu não aceito, pode ser que eu esteja errada, outras pessoas podem discordar de mim, tudo bem. Mas eu não aceito uma professora escolher não ser professora de uma criança especial. Eu não aceito isso. Como humano, assim, sabe? Como ser humano, eu não aceito. Então, aí isso aqui passou uns dias, ela foi arrumar uma professora para auxiliar eles e tal, e ela foi mais cautelosa, falou que tinha experiência e tal, e tava indo tudo aparentemente bem. Aí começou a pandemia, eles tiveram que sair da escola porque a escola começou a ter aula via internet e eles não conseguiam acompanhar. Então eu pedi para a escola fazer a adaptação, né, para que eles também tivessem as aulas deles, né? E a opção que a diretora me deu foi que eu ensinasse eles. Então, assim, eu ia pagar a escola, mas a professora ia ser eu. Então, eu resolvi tirei eles da escola, eles não estavam em idade mesmo obrigatória, eu tirei, e assim fui eu que ensinei as coisas para eles no decorrer do ano. E as terapias também logo foram suspensas. Depois passou um tempo, eu não me recordo quanto tempo passou, alguns meses, voltou online também. As profissionais me davam orientação do que fazer, eu fazia as atividades com eles, filmava e enviava para elas e elas me davam feedback sobre o que elas acharam, como eles estavam, se eu estava fazendo certinho e tudo. E assim ficou. E aí quando foi agora em fevereiro desse ano, elas simplesmente me chamaram lá na PAI e falaram que eles estavam de alta na PAI, porque já tinha passado um ano e que eles estavam de alta. E aí eu falei, mas como assim? Tava de alta? Eu falei, não, a gente tem um período aqui e tal, e o período deles chegou. Então, elas me deram o relatório deles, né, sobre a visão deles, do avanço que eles tiveram, das necessidades que eles tinham, e aí elas indicaram que eles tivessem um tratamento mais específico. Só que assim, na visão deles, meus filhos precisavam de um tratamento mais específico, mas eles estavam dando alta porque para eles já estava de bom tamanho. Então, é uma coisa tão surreal, tão louca, assim, que não tem nem como a gente entender, muito menos como a gente explicar para alguém. E aí a gente ficou em casa, sem terapia, sem escola. Então, assim, gente, eu criei esse canal porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a terapia dos meus filhos, eu não vou desistir deles, jamais, eu vou aceitar um não na minha cara, assim, como eu falei, o que mudou, assim, depois do diagnóstico foi isso, parece que Deus me deu mais garra, assim, sabe, pra tentar buscar as coisas, assim, tentar lutar, jamais eu vou imaginar que meu filho, que um dia eu sonhei em ter, o autismo vai tirar de mim os sonhos que eu tenho pra eles, nunca. Eles vão conseguir sim, ser alguém na vida, eles vão conseguir sim ser visto. Essa fase que a gente está passando das pessoas não nos enxergarem, das pessoas não se importarem com a gente, eu creio que em nome de Jesus vai passar sim. Então assim, eu peço que a quem estiver vendo esse vídeo, que nos ajude assim, porque a situação é comigo, são os meus filhos, mas poderia ser o seu porque ninguém escolhe, a gente não tem como saber que o filho vai nascer com uma deficiência, que o filho vai nascer com algum problema de saúde, a gente não escolhe, é Deus que manda. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vi fulano passando por igual uma vez, passou uma reportagem na TV sobre um rapaz autista que vivia acorrentado. Nossa, viralizou na internet, geral falando que queria ajudar, mas não sabia como e tal, assim. Gente, existem várias maneiras de você ajudar uma mãe autista. Muitas maneiras mesmo de você ajudar um autista. Hoje a ajuda que eu peço para vocês é assistindo o meu vídeo, se inscrevendo no meu canal, nos dando esse incentivo. Mas existe várias outras formas de você ajudar. O não julgamento, ser mais compreensivo. Semana passada eu precisei pegar um laudo do meu filho
E aí eu voltei lá na APAE. O médico, o psiquiatra não tinha me dado e o único médico que tinha passado era lá. Eu falei, não, é de lá que tem que vir um laudo, eu vou lá. Chegando lá na recepção, a moça falou assim, não, como não é mais paciente, o doutor não pode mais atender. Aí eu expliquei pra ela, não quero passar em consulta, a gente já passou, eu só quero que ele me dê o laudo, que na época ele não me deu, eu estou precisando, não tem onde eu pedir. Aí ela falou, não, que não tinha como, não sei o que. Eu falei assim pra ela, então eu quero falar com outra pessoa que possa talvez me ajudar, né? Ela foi e chamou outra recepcionista, ela falou a mesma coisa. Eu falei assim, olha, vocês me desculpem, mas eu preciso do laudo. Quem acima de vocês, com cargo superior de vocês, eu posso falar para que eu consiga o laudo. Aí ela foi com um cara, assim, sabe, de desprezo total. Falou assim pra mim, você pode procurar a coordenadora. E eu falei pra ela, e na hora eu já entrei em desespero, porque eu já tinha passado algum tempo, meus filhos estavam no carro esperando, e eu sabia que eles estavam chorando. Porque eles ficam gritando quando tem que ficar esperando, essas coisas assim. E daí eu peguei, engoli ali e tal, respirei e falei pra ela, moça, eu não sei quem é coordenadora e não sei onde eu posso encontrar ela, você pode me dizer onde é? E ela, mais ou menos, mais uma vez com aquele olhar de pouco caso, falou onde que era. E daí eu fui lá, bati. Aí não responderam, eu bati de novo, não respondeu. Aí quando eu fui bater a terceira vez, abriu a porta e a pessoa falou assim pra mim, você tá, eita, não, como que ela falou, que desespero, não, tá desesperada? Eu falei, sim, eu estou. Aí ela olhou assim pra mim, aí eu contei pra ela, falei, eu preciso, né, é uma médica também, a coordenadora é uma médica, falei, doutora, eu preciso. Aí expliquei toda a situação pra ela e tal, ela falou assim pra mim, porque eu tive que dar uma volta gigantesca. E ela falou assim pra mim, olha, você volta por de novo lá na recepção, eu vou por aqui por dentro e você me encontra lá. Quando chegou lá, ela chamou as duas recepcionistas lá, né, e aí perguntou se o doutor estava, elas falaram que sim, que ele estava lá presente. Ela pediu o número do prontuário, pegou o arquivo, foi lá no médico, voltou e mandou eu entrar. Quando eu entrei, o médico estava sozinho na sala, não estava nem atendimento, ele estava lá fazendo os papéis dele lá, tudo, me atendeu super bem. Se lembrou de mim, perguntou dos meus filhos como estavam. Ele praticamente fez uma consulta sem eles estar presente. Ele me acolheu, porque quando eu consegui, é uma coisa meio louca assim, né? Eu vou com aquele jeito assim, tudo. Firme e forte, né? Até a hora que eu consigo. Na hora que eu consigo, eu dou aquela respirada e aí eu choro. Sempre eu choro. E daí ele perguntou se estava tudo bem, eu fui e contei pra ele. Eu falei, tô passando por umas dificuldades, minha filha não tá muito bem e tal. Ele fez uma consulta comigo e eu achei muito legal da parte dele. Ele fez não sei se fez diferença no dia dele, mas no meu fez bastante. E daí eu fiquei pensando, eu falei, gente, por que as recepcionistas não olharam, não tiveram o mesmo olhar? Aí as pessoas podem pensar assim, falar, mas era o emprego delas, né? Elas foram orientadas para isso. Eu falei, gente, mas assim como eu não aceitei o não, elas podiam ter tentado também, se tivessem boa fé. Elas podiam ter tentado feito alguma coisa por mim. Falou, não, vou lá falar com a coordenadora, ver se abre uma exceção, tal, assim, alguma coisa. Isso vai muito da bondade que a pessoa tem no coração, né? Então, graças a Deus, a coordenadora foi muito atenciosa com a gente, o médico foi também, eu consegui o laudo, mas eu fiquei com isso na cabeça. Às vezes a pessoa fala, eu queria poder ajudar, mas não posso. E realmente, será? Se realmente não pode? Pode, a gente pode. Pode ser uma coisa simples pra gente, mas pra quem tá recebendo, não é, né? Então, eu agradeço muito quem acompanhou até aqui. Se quiser, eu posso falar mais futuramente em um outro vídeo sobre as características dos meus filhos, né, os sintomas que eles tiveram. Eu prometo que o canal não vai ser só sobre isso, sobre autismo, né, e eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe o nosso dia, nossa vida, e até o próximo vídeo.